Fala galera, finalmente chegamos no último vídeo sobre os espelhos planos, nosso quinto vídeo, onde eu vou falar sobre a associação de espelhos. Provavelmente você já percebeu em algum banheiro, ou então, sei lá, em algum provador de loja de roupa, que quando você junta dois espelhos, você pode ter diversas imagens. Em alguns casos, podem ser até infinitas imagens quando você coloca um espelho de frente para o outro. Tá, e como é que você determina aonde estão as imagens que se formam, ou quantas imagens se formam a partir de dois ou mais espelhos? E aí, estão prontos? Vamos descobrir isso juntos? Vem comigo. Reparem que eu tenho dois espelhos aqui, espelhos E1 e E2. Então aqui está o espelho E2 na vertical, o espelho E1 na horizontal. E eles são perpendiculares, ou seja, eles formam entre si um ângulo de 90 graus. E eu quero determinar qual é a quantidade de imagens que se formam aqui e aonde que elas estão. Então reparem que o nosso objeto está aqui, ó, entre os dois espelhos, né? E eu vou determinar aqui a posição de cada uma das imagens. Primeiro, em relação ao espelho E1. Bom, se a gente contar direitinho aqui, você vai ver que tem 5 quadradinhos do objeto até o espelho E1. Então eu posso contar 5 quadradinhos aqui para baixo também, e eu vou encontrar nesse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de I1, a primeira imagem formada para esse objeto. Então é uma imagem conjugada pelo espelho E1. Tá, mas o espelho E2 também vai conjugar uma imagem, não vai? Se a gente contar os quadradinhos aqui, quanto que a gente tem? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. Legal? Então eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos do outro lado. E aqui nós temos uma imagem I2. Perfeito, então eu já tenho duas imagens aí, uma formada, uma conjugada por cada um dos espelhos. Acontece que agora a imagem conjugada por um espelho, ela se transforma num objeto para o outro espelho. Quer dizer, a imagem conjugada pelo espelho E1, ela vira um objeto para o espelho E2. E a imagem conjugada pelo espelho E2 vira um objeto para o espelho E1. E aí, para determinar onde vão ficar essas novas imagens, né, eu tenho que prolongar os espelhos. Então eu vou desenhar aqui um prolongamento de cada um dos espelhos. Um tracejado para o espelho E1. Vou fazer a mesma coisa para o espelho E2. Legal. E agora, se eu contar a distância da imagem I1 até o prolongamento do espelho E2, eu vou encontrar 10 quadradinhos. Então eu vou contar aqui 10 quadradinhos, conto para o outro lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vou fazer aqui a marca, ó, da imagem I3. Pronto. Fiz a marca da imagem I3. Agora eu vou analisar aonde que se formaria uma imagem da imagem I2 a partir do espelho E1. Então a imagem I2, ela está aqui, ó, a 5 quadradinhos do espelho E1, né, do prolongamento dele. Se eu contar 5 quadradinhos para baixo, eu vou acabar chegando exatamente no mesmo ponto onde eu coloquei a imagem I3. Reparem que a imagem I3, ela é tanto a imagem de I1 em relação ao espelho 2, quanto a imagem de I2 em relação ao espelho 1. Agora eu vou usar minha régua para poder fazer um tracejado aqui e você reparar o que se forma. Ó. Você pode ver que eu estou formando aqui um retângulo, né? Olha lá, os 4 pontos que a gente tem, as 3 imagens, mais o objeto, vão formar aqui um quadrilátero, um retângulo nesse caso. Cada vértice desse retângulo é uma imagem ou o objeto. E aí eu posso dizer então que para o caso em que o θ, o ângulo formado entre os espelhos, é igual a 90 graus, nós temos n igual a 3 imagens. Então n igual a 3 é o número de imagens que se formam. Legal, né? Vamos pegar um outro caso? Já deixei pronto aqui, ó, preparado para gente.
o caso em que os dois espelhos formam um ângulo de 60 graus. Então, para a gente conferir, ó, vou usar minha régua. Reparem que o espelho E1 está na horizontal e o espelho E2 ele está formando com a horizontal aqui, ó, exatamente. Cadê? Pronto, ali, ó, exatamente 60 graus. Esse ponto O, ele está na bissetriz dos dois espelhos. Reparem que se eu colocar a minha régua aqui, ó, a linha que liga o ponto O, o objeto, até o vértice, o encontro dos dois espelhos, ela forma um ângulo de 30 graus com a horizontal. Então está bem na bissetriz dos dois espelhos. Certo. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que desenhar as imagens conjugadas por cada um dos espelhos. Espelho E1 e espelho E2. Começando pelo espelho E1, que está mais fácil aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos do objeto até o espelho 1. Então eu vou contar esses 7 quadradinhos, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou fazer aqui a minha primeira imagem, que é a imagem I1. Legal, agora eu vou fazer a mesma coisa lá para o espelho 2. Aqui eu vou precisar da régua, né? Então tem que colocar a régua aqui, ó, perpendicular ao espelho 2, desse jeito. Aí eu meço a distância que eu tenho entre o objeto e o espelho 2 e vou passar essa distância, essa mesma distância para o outro lado. Usando a minha régua, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 unidades e meia, mais ou menos aqui. 1, 2, 3, 4, 5 unidades e meia. Pronto, achei ali o pontinho, onde vai se formar a imagem, que eu vou chamar de imagem I2. Legal. Eu vou até fazer já o tracejado aqui, para facilitar a nossa vida. Pronto, fiz o tracejado aqui. Agora eu vou fazer o tracejado também, aqui ó, entre o objeto e a imagem I1. O que acontece agora? A imagem I1, que foi conjugada pelo espelho 1, ela vai se transformar num objeto para o espelho 2. E a imagem I2, que foi conjugada pelo espelho 2, vai se transformar, vai se comportar como um objeto para o espelho 1. E isso vai gerar novas imagens. Então eu quero determinar aonde que estão essas imagens. O primeiro passo é prolongar esses espelhos. Então eu vou desenhar aqui um prolongamento, né, desenhar a reta, o segmento de reta que contém esses espelhos. Pronto. Já prolonguei o espelho E2. E agora eu vou prolongar o espelho E1. Galera, colocando aqui, ó, a minha régua perpendicular ao espelho 2, eu vou medir a distância, ó, do espelho 2 até a imagem I1. Quanto que tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unidades e meia, mais ou menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e meio. Então, aproximadamente aqui, ó, nesse ponto, eu tenho uma imagem I3. Tá feita. E vou fazer o mesmo procedimento para a imagem I2 em relação ao espelho E1. Cheguei na posição de uma imagem I4. O que acontece agora? Ó, continua ainda. As imagens I3 e I4, por sua vez, agora vão servir de objeto para os outros espelhos. A imagem I3 foi conjugada pelo espelho 2, então ela se transforma num objeto para o espelho 1. A imagem I4 foi conjugada pelo espelho 1. Então ela se transforma em objeto para o espelho 2. E a gente tem que repetir o processo, certo? Até não dá mais, até acabar. Então vamos lá. Uma imagem 4 conjugada pelo espelho 1, eu vou agora usar ela como objeto para o espelho 2. Deixa eu ajeitar a régua aqui com o ângulo certo, 30 graus, para ficar perpendicular
4,5. Cheguei nesse ponto aqui. Esse ponto eu vou chamar de imagem I5. Pronto, imagem I5. Agora eu tenho que finalmente determinar a imagem de I3 em relação ao espelho E1, porque I3 foi conjugada pelo espelho 2. Se eu fizer isso, olha só o que acontece aqui, ó. Medindo a distância da imagem 3 até a linha do espelho 1 e passando ela aqui para o outro lado, você vai perceber que a gente chega exatamente na imagem I5. Olha que barato! Ou seja, I5 é tanto a imagem da imagem 4, de I4 em relação ao espelho 2, quanto a imagem de I3 em relação ao espelho 1. E agora eu vou ligar os pontinhos aqui, ó. Eu vou ligar as imagens vizinhas. E olha o que vai acontecer. Então, se eu ligar agora as imagens vizinhas, reparem, galera, que a gente vai acabar formando aqui, ó, um hexágono. Que beleza! Olha como ficou bonito isso. Legal. Nesse hexágono, dos seus 6 vértices, 5 são imagens e 1 é o objeto, não é? Ou seja, o número de imagens que se forma aqui é igual a 5. Então, N é igual a 5. Será que a gente consegue enxergar uma regra nisso? Vamos ver. Aqui em cima, no primeiro exemplo, eu tinha um ângulo de 90 graus. Se eu dividir 360 graus por 90, eu tenho 4. E 4 é o número de lados dessa figura que a gente obteve, não é? Desses 4 vértices que a gente tem, né, eu tenho 4 lados, 4 vértices. Dos 4 vértices, um é o objeto e os outros 3 são imagens. Daí eu tenho o número de imagens 3. Olhando no segundo exemplo, para o ângulo de 60 graus. Se eu dividir 360 graus por 60, a gente tem 6, não é? Daí que se formou um hexágono, um polígono de 6 lados e 6 vértices. Dos 6 vértices desse hexágono, 1 é o objeto, e os outros 5 são imagens. E aí a gente tem o número de imagens, N, igual a 5. E aí, já deu para sacar, para entender qual é a regra? A regra é o seguinte: o número de imagens que se formam sempre vai ser igual a 360 dividido por θ, onde θ é o ângulo formado entre os espelhos, menos 1. Então, 360 sobre θ, menos 1. Legal, né? E aí, se você tivesse, por exemplo, os dois espelhos formando 45 graus, qual seria o número de imagens que você teria? Bom, vamos pensar. 360 dividido por 45 dá 8, né? Então, 8 menos 1, 7. Então teria 7 imagens. E dá para você fazer o mesmo para qualquer outro ângulo que sejam divisores de 360. Caso não sejam divisores de 360, aí você não vai poder fazer essa conta. As imagens não vão bater perfeitamente como a gente viu aqui nesse caso. Tá legal? Meus queridos, é isso então. Esse foi o nosso último vídeo sobre os espelhos planos. Fechamos a série. Então a gente viu desde a formação da imagem, né, passando pelo campo visual, translação, rotação e agora a associação dos espelhos planos. Então fechamos. Agora a gente vai partir para outros assuntos. Vamos falar de refração, vamos falar de espelhos esféricos, mas espero que você tenha tirado todas as suas dúvidas. E se tem dúvidas ainda, não se acanhe, coloque aqui nos comentários. E se gostou, dá aquela curtida no vídeo, se inscreve no canal que é super importante também. Certinho? Valeu, gente. Um abraço.